E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais um verso da Gita, né? Capítulo 4, verso 22. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, então se inscreve aí, né, clicando aí no mandala que vai aparecer aqui no vídeo. É muito importante que você se inscreva para não perder nada do que a gente posta. Toda semana tem novos vídeos. E a gente tem uma interatividade muito grande com a nossa audiência, então, assim, todas as pessoas que têm dúvida, que querem fazer algum comentário, é só escrever aqui no comentário do vídeo, a gente responde rapidinho para vocês, tá? Então, vamos dar continuidade ao capítulo 4, verso 22. Yadirchalabhasam tushto dvamdvatito vimatsara Samasiddhavasidhau cha kartvapi naribhadyate. Então, Krishna vai estar descrevendo aqui quem é aquela pessoa que alcançou o conhecimento. Qual é a atitude dela em relação à vida? Nota bem, o sábio ele é descrito na Bhagavad Gita de várias formas. Não é descrito só como aquele que tem um conhecimento, mas é aquele cujo conhecimento imprime uma nova atitude perante a vida, imprime uma nova visão perante a vida. Então, qual é a atitude, qual é a visão, né? Qual é a atitude que esse sábio tem, que essa pessoa que tem o conhecimento, tem perante a vida? Krishna vai falar, Yadirchalabha santushta, é aquela pessoa que é santusta, que ela é contente, que ela é satisfeita com o labha, com as aquisições, que chegam até ele de que forma? Yadircha, de uma forma espontânea. Tudo aquilo que a gente tem para receber na nossa vida, tudo aquilo que a gente tem para viver na nossa vida, está como que agendado, pré-agendado, através de uma coisa chamada Prarabdha Karma. Ou seja, toda a nossa bagagem a ser experienciada, toda a nossa vida, desde o momento que a gente nasceu até o momento da nossa morte, a gente tem vários tipos de experiências. Experiências que a gente pode considerar boas, experiências que a gente pode considerar ruins. A gente tem ganhos, a gente tem perdas, a gente tem desilusões, a gente tem relacionamentos, uns ficam, outros vão. Então a vida ela é um composto, um mix, pega todo tipo de experiência, todo tipo de emoção, pega tudo aquilo que você pode entender como uma vida, bate no liquidificador e aí você tem ali toda a sua linha existencial a ser vivida. Então, dentro desse Prarabdha Karma ou a Prarabdha Karma, o Prarabdha Karma é aquilo que você já viveu. A Prarabdha Karma quer dizer aquilo que você ainda não viveu. Então, o que você vai viver daqui para frente chama de Aprarabdha Karma. Então, Prarabdha quer dizer que começou. Aprarabdha nega, então, que não começou. Então, existem coisas que eu vou viver na minha vida até a minha morte. Desde o momento que eu nasci, eu estou passando por experiências. Até o momento da minha morte, eu vou passar por experiências. Então, são experiências variadas, de diferentes intensidades. E é isso que compõe a dualidade. Então, aquilo que tem que ser seu, vai ser seu. Mas não é aquela coisa de dizer, eu posso estar satisfeito com a aquisição, com o ganho, que chega espontaneamente. Então, você para e vai, a pessoa, né, meio tapada das ideias, ela vai pensar, sim, então eu não preciso fazer nenhuma ação. Eu não preciso fazer nada, porque as coisas que já são minhas vão ser minhas. Então, a ação eu posso deixar de lado. Não. Essas coisas vão se tornar suas mediante a ação. A ação é o veículo pelo qual aquilo que é seu vai ser seu. Aí você para e pensa, se você pensar que não tem nenhuma, que não precisa fazer ação, que tudo aquilo que já é seu vai ser seu de qualquer forma, na verdade, não. O que vai acontecer é que você nunca vai saber o que estava reservado para você. Então, a ação nunca é algo a ser deixado de lado. Se você viu lá no seu mapa astral, lá, se você foi no astrólogo védico, e ele disse lá, não, porque no ano de 2000 e tal,
você vai conseguir, vai entrar muito dinheiro na sua vida, porque tem aqui o astro na casa tal, não sei o que e tal. Aí o que vai acontecer? Você não faz nada. Você só fica esperando o astro tal entrar na casa tal para o dinheiro começar a aparecer. E o dinheiro não aparece. Por quê? Porque, na verdade, aquilo ali está lendo uma influência positiva que te impulsiona para determinado tipo de atividade e resultado. Então, não é porque existe aquilo que está separado para nós que nós podemos ficar inertes esperando chegar. Você só vai saber o que é seu se você fizer a ação em nome daquilo que você quer. Então, a ação tem que ser feita. Não é você ficar lá sentado, deitado embaixo de uma árvore, de uma macieira, esperando a maçã cair na sua boca. Isso não vai acontecer. Então, estar satisfeito com aquilo que chega por acaso implica você entender que você não faz um esforço descomunal pelas coisas. O que é um esforço exagerado? O que é um esforço excessivo? Então eu não posso me esforçar? Na verdade, você tem que se esforçar sim. Essa vida ela é feita de esforço. Você vai ter que se esforçar para fazer uma faculdade, você vai ter que se esforçar para passar num emprego público, você vai ter que se esforçar para adquirir algum tipo de conhecimento. Então, o esforço ele é intrínseco a esse mundo. A ação exige esforço. O que é a ação, se não um esforço em determinada intensidade em nome de algum objeto? O que vai acontecer é que, o que pode ser, você pode entender como esforço exagerado? É quando aquilo que você quer faz com que o esforço seja de tal forma que você perca a sua paz. Aquilo que você quer implica que você faça um esforço de tal maneira que você passa por cima dos valores. Aquilo que você quer é tão intenso, o seu desejo por alguma coisa é tão intenso, que isso se reflete na ação. E a ação ela é um esforço muito grande em nome daquela coisa que faz com que você dissipe qual é o objetivo real da vida. Ou seja, para aquela pessoa, aquele objeto, ou aquela pessoa, aquela experiência se tornam o propósito último. Não importa os outros aspectos da vida. Tudo que eu quero é aquilo ali. Então, o corpo vai trabalhar em nome daquilo, a mente vai trabalhar em nome daquilo, o intelecto vai trabalhar em nome daquilo, os sentidos vão trabalhar em nome daquilo. Você emprega todos os seus instrumentos, toda a sua capacidade para alcançar aquilo. As outras coisas que são mais importantes, você vai acabar deixando de lado. Então, Yadarchalaba Santushta, ou seja, ser satisfeita, a pessoa ela é satisfeita com aquilo que chega por acaso. Não quer dizer que ela não se esforça, ela se esforça, mas não é um esforço que passa por cima dos valores, não é um esforço que passa por cima das pessoas, não é um esforço que faz você perder a sua paz, não é um esforço que significa a troca do Shreyas pelo Preyas. Lembra do Shreyas e do Preyas, lá no capítulo 2 que eu falei? Shreyas é aquilo que é o objetivo último, que é comum a todas as pessoas. Preyas é aquele que é o objetivo secundário, que está vinculado a esse mundo aqui. As pessoas têm diferentes preyas, mas todo mundo nasceu com a capacidade de alcançar Shreyas, que é a capacidade que o indivíduo tem de autorrealização. Então, em nome de Preyas, você deixa de lado o Shreyas. Em nome daquilo que é temporário, você deixa de lado aquilo que é atemporal. Então, isso é considerado um esforço excessivo. Então, você estar satisfeito com o que chega espontaneamente, significa que você vai fazer ações, sim, em nome do que você quer, mas os objetos, uma hora eles vão acontecer, eles vão aparecer para você e outra hora não. Uma hora o sucesso vem, outra hora ele não vem. Independente do resultado, tá? Você continua gostando ou desgostando do resultado. Ninguém vai dizer que o sábio não tem preferência. Na verdade, o sábio tem preferência, só que ele não está amarrado à sua preferência. Ele não é dominado pelo seu impulso de gosto e aversão. Então, ele está contente, ele está satisfeito. Por quê? Porque ele reconhece uma ordem superior ao seu desejo. Ele reconhece que
independente do resultado que chega pela ação que foi feita, é uma oportunidade de gratidão, de reconhecimento, de oferecimento. É uma oportunidade de amadurecimento da mente. Então, Yadrakchalaba Santushta. Dvandvatito Vimatsara. Então, Krishna continua dando características desse sábio. Então, é Dvandva Atita. Então, Atita quer dizer que ele é aquela pessoa cuja dualidade, em relação à dualidade, ela está além. Vê que quando uma pessoa não sabe, ela é ignorante, dentro do assunto de Vedanta, dentro do assunto que Vedanta descreve, ela só vai conseguir mensurar a vida dela em termos de mais ou menos. Mais disso, menos daquilo. Eu quero mais daquilo, eu quero menos disso. Então, a vida dela opera em operações de adição e subtração. Ela consegue unicamente ver a dualidade, porque a dualidade é tudo aquilo que ela conhece. Então, o que ela vê? Ela vê aquilo e o oposto daquilo. Ela vê isso e o oposto disso. O que é o universo, senão um grande conglomerado de pares de contraste? Para cada coisa que você encontra no universo, existe uma outra de intensidade contrária. Pega todos os sentimentos. Todos os sentimentos eles vão casar com o seu par oposto. Por exemplo, a inveja, a admiração, a mentira, a verdade. Então, para cada sentimento, para cada coisa nesse mundo, existe ali o seu par contrário. E até Pitágoras já falou, o universo é uma harmonia de contrastes. Então, esses pares de contrastes, eles são ali, não precisa de Veda, não precisa de mestre, não precisa de uma grande inteligência para uma pessoa perceber a dualidade. A dualidade não precisa de texto para ser descrita. Você olha, você vê pessoa nascendo, você vê pessoa morrendo. Você vê pessoa jovem, você vê pessoa velha. Você vê o dia nascendo, você vê o dia se pondo. Então a dualidade está aí para todo mundo ver. Agora, você vai precisar de um apontamento, de um mestre, de alguém que te ensine a ver aquilo que está além da dualidade, aquilo que está além dos pares de opostos. Porque a vida das pessoas ela é mensurada, ela é guiada com base naquilo que elas gostam ou deixam de gostar. E o que elas gostam ou deixam de gostar está unicamente vinculado àquilo que está dentro do universo, que é totalmente dual. Então, aquilo que elas gostam, existe para elas felicidade. Aquilo que elas não gostam, vem para elas infelicidade. Então, conforme é o fluxo das experiências, e conforme essas experiências elas são percebidas na plataforma unicamente dos gostos e aversões, assim se dá a mente da pessoa, assim se dá a paz dessa pessoa. Ora tem paz, ora não tem paz. Ora é feliz, ora é infeliz. Então elas tentam alcançar uma certa plenitude, uma certa segurança, uma certa constância nos sentimentos bons, nas posses desejáveis, e esse esforço por alcançar a constância dentro de um ambiente totalmente inconstante faz com que elas se prendam à dualidade. Então o sábio é aquele que dvandva atita, aquele que está além da dualidade. Como uma pessoa então se situa além da dualidade? Primeira coisa, não é negando a dualidade. A dualidade está aí, ela precisa ser vivida. Não adianta você negar a dualidade com a sua mente, porque a própria mente é um instrumento dual. Não adianta você negar a dualidade do corpo, não adianta você negar a dualidade do sentido, a dualidade do objeto, a dualidade do universo. Não adianta você dizer, não adianta você também negar os seus gostos. Você falar, aconteceu uma coisa ruim para você e você dizer, tudo bem, eu não estava nem aí. Tudo bem, isso é assim mesmo, a vida é essa, e eu não me importo com isso. É óbvio que você se importa. Yoga não é uma auto-enganação, não é uma auto-hipnose, onde você vai ver as coisas desagradáveis como agradáveis. As coisas desagradáveis são desagradáveis, e você não quer que aconteçam. Mas, apesar de você não querer que elas aconteçam, você aceita que elas aconteçam. Quando elas acontecem, a sua paz não é roubada, a sua felicidade não é roubada, o seu discernimento permanece apesar da constante dança da dualidade. Então você consegue entender
que da mesma forma que veio, da mesma forma vai. Assim como eu hoje tenho isso, amanhã posso não ter mais. Assim como esse corpo hoje está vivo, amanhã pode não estar mais. E você aprende a contemplar o mundo não unicamente pelo colorido do gosto e não gosto, mas pela objetividade, pela realidade que esse mundo tem, que é temporal. Então, e você vai contemplar esse mundo, contemplar a temporariedade desse mundo a partir do entendimento daquele que é não dual, daquele que é não temporal, daquele que é não mutável, daquele que não faz a ação. Então você observa o mundo a partir de um novo entendimento sobre a palavra eu. Então, nesse momento, você lidar com a dualidade, você lidar com as suas emoções, você lidar com as suas posses e as coisas que você deseja alcançar, você lidar com a ação e com os relacionamentos de uma forma mais objetiva. Permanece sim a visão subjetiva, eu preferia isso, eu não gostei daquilo, isso aqui seria melhor, um pouco mais disso seria o ideal, essa visão sempre vai acontecer, mas você se dá a chance de contemplar além do gosto e não gosto. Você contempla a realidade que existe como um todo, que forma esse universo. Então, esse é o sentido da pessoa que está acima da dualidade. Então, ele fala uma outra característica do sábio, Vimatsara. Matsara quer dizer que tem inveja. Vimatsara quer dizer aquele que não tem inveja. O que é inveja? Inveja, você pode dizer que a inveja é Paraguna Darshanam Durki Bhavati. É quando uma pessoa vê a qualidade do outro para ela então, Durki Bhavati, ela se torna triste. Por quê? Porque o ganho do outro, a felicidade do outro é um incômodo para ela. Por quê? Porque ela não tem. Mas não é só porque ela não tem, é porque ela não tem e deseja. O que ela não tem, o que ela deseja, aquilo que ela deseja e não acontece para ela é ruim. Ela não gosta. E aquilo que ela deseja não acontece para ela e acontece para o outro, para o invejoso isso é pior. É por isso que ele é invejoso, não é só eu não tenho e eu queria ter. É ele estar incomodado com o que não tem, o que queria ter e com o que o outro acaba conseguindo. Ele vai olhar para o outro, a conquista do outro, e ele vai dizer, podia ter sido eu. Ele vai olhar para o carro do outro e vai falar, podia ter sido eu. Ele vai olhar para o emprego do outro e falar, poderia ser eu que estaria ali trabalhando naquele emprego. Ele vai olhar a esposa do outro lá, né? Na Bíblia tem lá o mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele vai olhar e vai invejar a mulher do próximo, porque ele está com uma mulher que, na verdade, era eu quem gostaria de estar também. Então, o fato dele ter aquilo que eu não tenho me incomoda. Então, matsara, é inveja. E a inveja, ela pode acontecer em vários níveis. Você pode invejar um conhecimento, você pode invejar uma posse, você pode invejar um relacionamento, você pode invejar uma série de coisas, aparência física, você pode invejar uma capacidade que o outro tem. Aquele ali toca flauta melhor do que eu. Era eu quem queria tocar daquela maneira e ser apreciado como ele está sendo apreciado. Então, esse incômodo que é causado pela qualidade do outro é chamado de inveja. Você preferia que ele não tivesse. Você preferia que ele não existisse. Você preferia que ele estivesse longe de você. Então, aquele que é sábio, ele é Vimatsara. É aquele que não tem inveja. É aquele que reconhece a qualidade do outro como do outro. E assim, a qualidade do outro eu posso apreciar como sendo dele. Não é porque é dele e eu não tenho que eu vou desejar e vou me sentir mal com isso. Por quê? Porque eu sei, como Krishna falou, já nesse verso lá, Yadarchalabha Santushta. Eu estou contente com as aquisições que chegam espontaneamente. Eu sei o que eu tenho que entender para não invejar uma pessoa. Eu tenho que entender que cada um tem a sua história. E que
com certeza você não vai querer trocar de lugar com a pessoa que é o objeto da sua inveja. Você não está invejando a pessoa, você está invejando aquilo que a pessoa tem e você não tem. Mas você poderia querer aquilo, mas você não ia querer a vida dessa pessoa. De repente, né, você olha para um Neymar da vida aí, olha para um jogador de futebol famoso, não, eu queria sim. Mas será que queria mesmo? Será que você teria coragem de trocar? Então, cada um tem a sua história. Se não é para você agora, então haja de tal forma que na próxima vida seja. Então, não tem motivo para invejar alguém. Tá? Então, aí, Vimatsara, outra qualidade também do sábio que está sendo descrita é a equanimidade pela palavra sama. Sama, siddhava, siddha, ucha, echa. Ele também é equânime, ele consegue ser uma pessoa que é equilibrada. Frente a quê? Siddha a siddha. No siddhau a siddhau, é o locativo feminino. Naquilo que é chamado de sucesso e naquilo que é chamado de insucesso. O que é? Existe alguma vida nesse mundo que é composta só de sucesso? Existe alguma vida nesse mundo que é composta só de ganhos? Só de coisas boas? Será que existe alguma pessoa nesse mundo que não passa ansiedade nenhuma? Com certeza não. Porque se ela existisse uma pessoa que fosse constante, fosse plena, ela não seria desse mundo. E a gente não estaria falando desse mundo. A gente não estaria falando de uma pessoa desse mundo. Então, todas as pessoas, em determinados momentos, em vários momentos da sua vida, elas vão passar por ganhos e perdas. De repente, é uma pessoa que você ama e aquele amor não é correspondido. É uma perda, é um insucesso. De repente, é uma coisa que você sente que nasceu para fazer, tipo, eu nasci para ser jogador de futebol, eu sei, eu tenho habilidade. Aí acontece de você tentar entrar num clube e tal, a coisa não acontece. Não acontece. E você se vê tendo que empreender uma outra coisa. Acontece. Em quantas vidas a gente não sabe, porque a gente normalmente só vê casos de sucesso na televisão, mas quantos não são os casos de insucesso? Então, todas essas situações de adversidade e de favorecimento, elas são para todas as pessoas. Alguns vão receber um pouco mais, outros vão receber um pouco menos. Mas tudo isso é em função daquilo que foi cultivado numa vida anterior. Então, se você deseja muito uma coisa, mesmo que você não consiga nessa, você pode conseguir na outra. Então, qual o motivo de invejar alguém? Então, é a capacidade, né, samar, do indivíduo permanecer equilibrado nas situações que são favoráveis e desfavoráveis, porque situações favoráveis e desfavoráveis vão sempre continuar ocorrendo. Mas e para aquele que é sábio? E para aquele que adquiriu conhecimento? Também, porque a Prarabdha Karma ele não vai mudar. Você não pode mudar o seu karma. Tá? Às vezes a pessoa fala, não, eu quero mudar meu karma nessa vida. Isso é um processo religioso. Vedanta não é um processo religioso. Karma não muda. Você vai ver, a gente escuta muita gente falar, porque o karma da pessoa mudou, que leu a mão lá era uma coisa, depois leu a mão, leu outra. Não, você leu errado a primeira vez ou leu errado a segunda vez. Isso não acontece. Todo o processo de mudança se dá na forma como você encara a vida. E não a vida se alterar para se adequar ao seu processo de visão. Para se adequar o que você espera dela. Então, o yoga é você ampliar a sua visão, desembaçar a sua vista, para você ver com objetividade. Então, quando você tem a visão objetiva, você lidar melhor com o seu subjetivo, você consegue lidar melhor com a dualidade. Então, a pessoa ela se torna equilibrada no ganho e na perda. Não é que não vão existir ganhos e perdas, vão existir. Mas eu tenho uma mente que é capaz de lidar com ambos, sem perder a paz, sem perder o equilíbrio, sem perder a razão, sem perder a inteligência. E aí,
Essa pessoa que é descrita no verso, Krishna diz, Kartvapi Nanibhadyate, que up, mesmo Kartva, mesmo fazendo, Nanibhadyate, ela não se aprisiona. Como é que uma pessoa pode se aprisionar pela ação? Ela se aprisiona pela ação, não é a ação que aprisiona necessariamente, porque imagina, se a ação aprisionasse, então ações seriam proibidas, ações seriam não recomendáveis e outras ações seriam. Yoga não é ação, presta bem atenção nisso. Yoga não é ação. Yoga é um estado de consciência por detrás de toda e qualquer ação que seja adequada. Então, o que é a pessoa tendo uma visão expandida da realidade, entendendo que existe um desejo, uma ordem superior ao seu desejo, entendendo que a ação é uma oportunidade de amadurecimento, que é uma oportunidade de oferecimento, de gratidão, de reconhecimento, assim como o recebimento do resultado, ela faz a ação como um meio pelo qual o conhecimento se sedimenta, né, em forma de se sedimenta no meu campo emocional. Aquilo que é descrito como yama, niyama, ou seja, os valores necessários, não são só concordados pelo intelecto, mas eles também são assimilados emocionalmente pela mente. Então, essa pessoa ela faz as ações, mas a ação não é um instrumento de aprisionamento. A ação é um instrumento de amadurecimento. A ação se torna uma expressão do conhecimento. Nota bem, Arjuna, isso é muito importante, Arjuna, até agora, até o capítulo 5, ele vai fazer a pergunta lá. Ele quer estar livre da ação. Ele quer fugir da ação. Ele quer estar livre daquela ação, a ação que é necessária naquele momento, que é a ação da guerra, que é a ação de guerrear. E Krishna está explicando para ele que ele não pode estar livre da ação, mas que ele pode estar livre na ação. Então existe uma grande diferença entre estar livre da ação e livre na ação. O sábio é aquele que faz a ação, porque a ação é inevitável, mas é aquele que ele é livre na ação. Ele é livre para fazer a ação que é adequada. Ele é livre para poder exercer aquilo que são os valores da equanimidade, da verdade, daquilo que é o adequado nas ações. Então é isso. Esse é o verso. Se tem alguma dúvida, escreve aqui no comentário do vídeo. Lembrando para você, se inscreve no canal aí, recomenda para os amigos e a gente se vê já no próximo verso. Até lá.